Bom dia e bom dia, queridos, fabulosos, maravilhosos alunos e professores do 7º ano. Estamos aqui em a nossa última aula de eletivas e hoje nós iremos finalizar com chave de ouro e vocês vão saber rapidinho o porquê. O título de nossa aula de hoje é Visitando o Zoo e vice-versa. E estará conosco aqui o nosso incrível professor Antônio. Bom dia aos alunos, bom dia aos professores, bom dia Anderson. É um prazer imenso aqui novamente estar com você e sempre que precisar estarei à disposição porque essa aula é maravilhosa. Muito obrigado. Então, olha só, qual que é o objetivo da aula de hoje então? Dialogar e refletir sobre a importância dos zoológicos para a biodiversidade, preservação e proteção ao meio ambiente. E as competências, empatia, cidadania e colaboração. Só uma rápida retrospectiva do que nós vimos aqui na eletiva. Nós falamos sobre a 6ª grande extinção em massa, foi nossa primeira aula. E aí vimos que ela pode estar ocorrendo diante de nossos olhos e também conhecemos os indicadores de preservação de espécies utilizados pela IUCN. Então, quando você vai lá a algum lugar, essa espécie está ameaçada, essa espécie está segura, tem a ver com esses indicadores aí da IUCN. Depois, conversamos sobre inteligência animal e descobrimos que não podemos medir a inteligência dos animais seguindo simplesmente a nossa própria visão, mas sim segundo as necessidades dos próprios animais. Exemplo seria você tentar medir a inteligência de um hamster pela capacidade dele de voar. Mas ele não voa, ele não precisa, então isso não poderia ser indicador, o hamster não é inteligente não. Não, tem que adequar de acordo com as necessidades deles. Depois nós falamos sobre a importância das florestas e conhecemos os rios voadores, que são os responsáveis por abastecer a nossa região aqui do estado de São Paulo com chuvas. Em seguida, observamos como lobos mudam os rios, com aquele documentário e vimos assim como as espécies estão muito interligadas, porque eles levaram os lobos de volta ao parque de Yellowstone lá nos Estados Unidos e isso mudou completamente toda a fauna e a flora do parque. E depois nós vimos a importância da preservação dos oceanos, porque nós vimos 3 grandes problemas. Poluição, lembra daquela grande ilha de lixo do Oceano Pacífico? Nós vimos o aquecimento, a acidificação e a caça. O nosso exemplo foi lá as baleias. E finalmente depois falamos sobre desertificação, os impactos na vida do planeta, principalmente porque envolve muito a vida das pessoas, inclusive as pessoas que moram aqui no Brasil. Depois falamos sobre as leis ambientais e seus impactos em nossa vida. E depois percebemos também como alguns dos grandes nomes aí do agronegócio estão colocando o nosso futuro em perigo por causa da ganância. E depois jogamos aí um joguinho de tabuleiro exercitando a nossa pegada ecológica. Inclusive o vídeo para quem gostaria de conhecer o jogo, jogar o jogo e entender, está lá no meu canal no YouTube, Anderson Félix Santos, esse é o meu nome, e aí você consegue acessar as regras lá e descobrir como que joga. Mas ok, então qual que era o objetivo da aula de hoje? Hoje nós iremos receber o Bruno Henrique Aranda, que trabalha na Fundação Parque Zoológico de São Paulo como coordenador do Núcleo de Desenvolvimento de Produtos e Atividades Especiais. Então, Bruno, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela presença, é um prazer recebê-lo novamente, porque o Bruno esteve conosco na aula do 6º ano. Então, bom dia, professores, novamente. Bom dia, professores que nos acompanham, os alunos, as alunas, todo mundo. Então, agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui falando sobre um tema que eu gosto muito, né? E faz parte da minha realidade aqui no meu dia a dia de trabalho. E já antecipo, né? Quantos assuntos relevantes, né? O senhor mencionou já, que já foram trabalhados, né? Questão das ameaças, né? A biodiversidade, as diferentes ameaças, a questão das classificações, né, dos status de ameaças para as espécies, né, a questão de consumismo também, isso mostra que está tudo conectado e isso está conectado também com o papel dos zoológicos hoje para a sociedade. Então, acho que vai ter assunto bacana para a gente trabalhar e fico ansioso para responder as perguntas.
Então, olha só, nós vamos começar. Você gostaria de se apresentar, falar um pouco sobre o seu trabalho aí no zoológico e a questão, se quiser comentar também sobre o zoológico em si, fique à vontade. Ótimo. Ótimo, obrigado, professor. Então, eu sou o Bruno, trabalho aqui no Zoo de São Paulo, na área da educação, ou seja, tem um setor de educação aqui dentro do Zoo também. Então, eu trabalho não só com os bichos, né, os animais não humanos, mas também com os animais humanos, ou seja, com as pessoas. Então, eu trabalho com as crianças, com adultos, com idosos e com professores também. A gente desenvolve bastante formação para professores, para a rede pública, relacionados com a temática fauna, né, e Mata Atlântica, que é o bioma na qual o zoológico está inserido, que daí eu já até adianto, não sei se vocês sabem, mas o zoológico está inserido dentro de uma unidade de conservação, que é o chamado Parque Estadual das Fontes do Ipiranga, uma unidade de conservação de Mata Atlântica, inclusive local que nasce, né, ao Riacho do Ipiranga, né, o famoso histórico Riacho do Ipiranga. Então, além dos animais que estão sob os nossos cuidados, né, que chegam para nós de diferentes frentes, né, hoje está em torno de 2.000 indivíduos que nós cuidamos. Existem também os animais de vida livre, que já viviam aqui nesta mata antes do zoológico existir, há 70 anos atrás. Então, o zoológico ele tem cerca de 63 anos, para quem não conhece, tá bom? É um dos maiores zoológicos aqui da América Latina. Então, legal, Bruno. E aproveitando aí que você tocou nesse assunto da idade do zoológico, digamos assim, houve uma mudança aí entre os zoológicos de antigamente e os zoológicos que nós temos hoje? Porque muitas vezes nós temos algumas pessoas que podem comentar assim, o zoológico é um lugar que os animais ficam presos e em exposição para as pessoas e é só isso. Então, houve alguma mudança com relação a todo esse período, toda essa passagem de tempo? Com certeza, uma ótima pergunta, é uma percepção que muita gente tem mesmo, né? Mas eu acho que se deve ao fator histórico, né, de existência dessas instituições. Os zoológicos, né, no sentido de coleção de bicho, né, a origem é de milhares de anos atrás, né? Diversas civilizações tinham esse hábito de colecionar bichos, mas geralmente relacionados a poder, né, status. Então é o imperador, né, o governante aí poderoso que tinha uma coleção de bichos, que era a finalidade simplesmente de mostrar poder. Então, esse é o fator histórico que nasce, a questão de coleção de bichos. Aí depois, ao longo de muito tempo, isso vai se modificando, vão dando origem, inclusive, aos museus de história naturais, né? E aí depois também a zoológicos e zoológicos mais modernos. Então, essa ideia de que ultrapassada de zoológico se deve ao próprio fator histórico, né? Que está no imaginário de muita gente. Então, por exemplo, muita gente acha que zoológicos pegam um bicho da natureza, né, para colocá-los para exposição, né, coisa que, na verdade, não pode ser feita, inclusive tem legislação para isso. Então, essa questão da percepção que os bichos estão presos se deve também a esse fator histórico, mas eu sempre trago um zoológico agora moderno, que talvez muita gente não conhece. A exibição de bichos, né, ou seja, a possibilidade das pessoas verem, conhecerem bichos, é uma dos papéis de zoológicos modernos também. Mas não é só isso. Tem muita coisa por trás da exposição, que no caso seria pesquisa científica, trabalhos em prol da conservação das espécies e muitas outras atividades que a maioria das pessoas desconhecem. Então, aquela visão antiga de zoológico, hoje já não existe mais. Né? Essas instituições estão passando por mudanças. Então, hoje nós chamaríamos de centros de conservação, né? Que nós atuamos principalmente em atividades que estão relacionadas à conservação das espécies de animais ameaçadas de extinção, de diferentes formas. Então, essa seria o papel moderno, né, dessas instituições, de contribuir, então, para a sociedade em trabalhos para mitigar e proporcionar resoluções para que as espécies animais não sejam extintas, né? Então, esse é o nosso grande papel. Obrigado, Bruno. É muito importante fazer esse tipo de contextualização, né, dos zoológicos atualmente,
Aí fica uma pergunta, aliás, fica uma pergunta. Professores, alunos, sintam-se à vontade aí para mandar as perguntas no chat, porque nós estaremos recebendo e mandando aqui para o Bruno. A nossa última pergunta daqui, porque o restante a gente vai dedicar todo o tempo para vocês, alunos e professores, seria, até se você pudesse citar algum exemplo, como os animais chegam aí no zoológico? Ótima questão. É uma coisa que eu incentivo as pessoas a refletirem, quando visitarem um zoológico, seja o Zoo de São Paulo, qualquer outro zoológico em qualquer região, quando você vê um bicho, entender a história daquele indivíduo, ou seja, como que ele chegou ali. Porque às vezes a gente vê aquele animal e já tenta criar toda uma história do que poderia ser o fator que motivou ele estar ali. As pessoas, sabe por que ele está preso? Será que ele merece? Na verdade, entender a história como ele chegou ao zoológico, né? Que isso é muito interessante. Quais são os possíveis caminhos que levam os animais ao zoológico? São diversos, como, por exemplo, animais que são capturados em operações de tráfico de animais silvestres, em última instância, podem chegar a zoológicos para a gente cuidar desses animais, porque eles não apresentam condições de retornar para a natureza, que é a maior parte dos animais que estão sob os cuidados humanos em zoológicos, não apresentam condições de retornar para a natureza, seja porque são bichos que não apresentam condições físicas, comportamentais, ou até sanitárias mesmo, né? Então, existem todos esses fatores. Podem chegar bichos também de resgate de fauna, então, bicho que foi atropelado, bicho que passou por problemas relacionados a queimadas, né? Então, existem outras ameaças, principalmente ameaças que estão relacionadas com ações humanas, né? Que acabam comprometendo essas espécies e inviabilizando o retorno dela para a natureza. E aí, quando esses bichos não podem retornar para a natureza, por N motivos, eles precisam ser cuidados por alguém, seja por zoológico, por santuários, por criadores de fauna. E aí, então, o zoológico atua nessa frente de manter, cuidar e proporcionar um bem-estar e uma vida digna para esses bichos que não apresentam condições, principalmente de retornar para a natureza. Tá? Então, as origens para os animais no zoo são diversas, né? E também pode ter bicho que já nasceu no zoológico, pode ter vindo de outro zoológico, não só do Brasil, mas de outros zoológicos no mundo. Geralmente, quando isso acontece, é com o propósito de contribuir para a reprodução da espécie, principalmente de espécies ameaçadas de extinção. Bruno, eu vou perguntar uma curiosidade minha e aproveitar e falar, professores, façam perguntas aqui que o Bruno está ansioso para responder aí, né, com as perguntas aí dos seus alunos. Você tem aí de cabeça quantas espécies o zoológico aí tem, mais ou menos aí? Você pode falar um pouco sobre isso? Sim, com certeza. Esses números, inclusive para quem tiver interesse, vocês podem acompanhar no site do zoológico, que é o zoológico.com.br. Nós temos todos os relatórios anuais, nós somos uma instituição pública, né? Então você consegue acessar todas essas informações da quantidade, de quais espécies, de ano após ano, né? Hoje nós temos cerca de 2.000 indivíduos, nós cuidamos, separados aí mais ou menos 220 espécies. Então nós temos representantes de aves, de répteis, de anfíbios, de mamíferos e de invertebrados também. Então está em torno de 220 espécies. Ó, que interessante aqui, ó. A professora Sandra, ela está perguntando se agora tem visita virtual ao zoológico. Se você sabe, tem. Tem sim, nós criamos uma modalidade de visita virtual em virtude da pandemia também, né? Então, é possível as escolas ou grupos que tenham interesse em conhecer os bastidores, ou seja, o funcionamento de algumas áreas aqui do zoológico. Então, a gente tem visita para conhecer o hospital veterinário, para conhecer um espaço aqui que nós mantemos um formigueiro, né? Um espaço que cuidamos de anfíbios, para entender um pouquinho também o cuidado de filhotes, quando é necessário fazer esse cuidado artificial. Então, sim, nós temos uma modalidade de visita virtual, só acessar o nosso site também, que tem toda a informação, como que funciona direitinho e quais são as modalidades. Vai desde para os pequenos até para o ensino superior. A professora Glaucia, ela fez aqui uma pergunta aqui, que lógico, agora não tem, mas ainda tem aquelas visitas noturnas
Ainda existe isso aí? Sim, os passeios noturnos, né, que é uma visita muito famosa, inclusive, existe desde o ano de 2004, né, que nós criamos com o objetivo inicial de oferecer a oportunidade das pessoas conhecerem animais que apresentam hábitos noturnos, né, que é o caso da maioria dos bichos que as pessoas vêm para conhecer aqui, né, como é o caso dos grandes felinos, dos pequenos, né, que ficam ativos mais durante a noite. Então, nós criamos esse passeio desde 2004, ele ainda existe, ele está suspenso em virtude da pandemia, mas em breve a gente vai retornar. Você pode repetir o site aí do zoológico, que a professora Sônia pediu, aí se puder colocar, né, o diretor aí colocar aí na tela, vai ser legal. Claro, é www.zoológico.com.br. E aí já dou uma dica, né, para os professores, para os colegas. Nós temos um ícone lá chamado Canto do Educador. Então, nós temos as sugestões de alguns materiais nossos da Fundação que nós produzimos, com sugestões de atividades e também de outras instituições que são de domínio aberto, né? Então, fiquem à vontade para consultar. Nós temos também um programa muito legal chamado ZooTV, que é uma série de pequenos episódios que abordam questões tanto de onde vêm os zoológicos, a alimentação dos animais aqui no zoológico, o papel para conservação, o papel para pesquisa e outras curiosidades que eu acho que vocês, colegas professores, vão gostar. Pode colocar no Google, lá, colocar Zoológico de São Paulo, vai aparecer várias informações, inclusive o site aí que o Bruno citou. Agora tem uma questão aqui o professor Leonardo manda, da aluna Ana Júlia. Gostaria de saber qual a porcentagem de proteção ao meio ambiente dentro e fora do zoológico. Olha que interessante a pergunta. É uma pergunta complexa, acho que eu não vou saber responder. Essa questão de porcentagem, se a gente fizer uma análise, se eu entendi direito a pergunta, uma ótima pergunta, viu? Existem relatórios anuais, principalmente dos órgãos e também de ONGs e de outras instituições, que resumem mais ou menos como está a condição da conservação de determinados biomas aqui no Brasil, né? Então, por exemplo, a SOS Mata Atlântica elabora um relatório anual em parceria com outras instituições para saber como está a conservação da Mata Atlântica naquele ano. Ou seja, de 100% inicial, né, da Mata Atlântica originária, lá de 500 anos atrás, qual é a porcentagem que existe e está preservado neste ano? Então, geralmente, existem esses relatórios anuais e que a gente consegue acompanhar a evolução do desmatamento e também de ações de reflorestamento, para entender como que está a situação dos biomas. Então, é uma pergunta muito legal, só que existem várias respostas, assim, porque existem vários biomas, e a gente consegue analisar isso tanto no aspecto nacional, ou seja, de todo o Brasil, quanto regionalmente também, tá bom? Até porque, quando a gente fala se for falar externamente dos biomas, como você falou, né, Bruno? Por exemplo, Mata Atlântica tem menos de 5%, né? Então, e muitas delas, elas têm já povoamentos, até comunidades tradicionais que preservam, né? Então, depende muito da região, né? Depende muito se é no Nordeste, se é no Sudeste, cada um tem características, né? Tem leis ambientais estaduais, federais e até municipais, né, Bruno? É complicado até ter todos esses números na cabeça, né? Não, mas é uma informação muito legal, e porque a gente é responsável por isso também, né? Todo mundo, a gente tem que ter consciência de como que está caminhando, porque, citando a Mata Atlântica, mais de 70% dos brasileiros hoje vivem em território de Mata Atlântica, ou seja, 7 em cada 10 brasileiros vivem em território de Mata Atlântica. Então, é um bioma muito ameaçado e é um dos biomas mais ricos de todo o planeta. Então, se a gente quer reverter essa situação, saber como que anda a ameaça desses biomas, desse local, é o primeiro passo para a gente conseguir entender como cada um consegue contribuir para reverter essa situação. É uma ótima pergunta. É verdade mesmo. Muito bom. A professora Lucimara pergunta aí, se você sabe aí, qual o maior zoológico do Brasil? É difícil essa resposta. O maior zoológico do Brasil, pensando em quantidade de bichos, é aqui o Zoológico de São Paulo. O Zoológico de São Paulo é um dos maiores da América Latina, inclusive.
A professora Gláucia faz uma pergunta aqui. Pode falar um pouco sobre o Zoo Safari? Alguns estudantes ainda não conhecem. Ah, ótimo. O Zoo Safari, então aqui dentro do zoo, né? Eu já falei que o zoológico está dentro de uma unidade de conservação, né? E aí, então, dentro dessa unidade tem o zoológico, o Jardim Botânico e o Zoo Safari. O Zoo Safari pertence à Fundação Parque Zoológico. É um local que você consegue visitar com um veículo próprio, né? Ou com uma van, que é um serviço que é disponibilizado aqui no zoo. Só está parado no momento por causa da pandemia, essa parte da van. Mas, em resumo, você consegue fazer um passeio de veículo, né, e conhecer alguns territórios nesse espaço que os animais estão em semi-cativeiro, que nós chamamos, né? Ou seja, tem bicho que chega bem pertinho do carro. Inclusive, a gente consegue alimentar com a nossa ração que nós produzimos aqui, o visitante, né? Então, ele consegue ter esse contato muito próximo. Então, consegue ver, por exemplo, a girafa de mais pertinho, o macaco prego, o macaco aranha. Então, a gente consegue fazer como se fosse mesmo um safari, né, nesse trecho e observando as espécies dentro do carro. Então, esse é um passeio bem legal. Sim, bem legal. Uma questão que é interessante refletir é que sobre, por exemplo, a soltura de animais, né? Então, se essa soltura for feita de uma forma não correta, pode acontecer com o que aconteceu com a Colômbia, com os hipopótamos. Ou também o caso de levar animais que não são daquela região, não são nativos daquela região, para outras regiões. Aí, por exemplo, levar cachorros para outras regiões, a gente teve países que algumas espécies foram até extintas por causa de cachorros. E aí eu gostaria de fazer um comentário a respeito de algo que acontece no próprio zoológico, que tem a ver com o descarte de que algumas pessoas jogam gatos lá, né? Você pode fazer um comentário sobre isso? Sim, na verdade é uma ótima reflexão essa questão de soltura de bicho, né? As pessoas, às vezes, que não são da área, acham é só reproduzir os bichos, ou quando esses animais são capturados assim de tráfico, de alguma questão, é só soltar. Na verdade, não é tão simples assim, né? A gente gostaria que fosse, né? Mas existem uma série de complicações, às vezes, que inviabilizam. E uma delas é o fato daquele bicho não ser de determinada região. Isso, se nós fazemos uma soltura aleatória e sem um planejamento, ela pode se tornar uma espécie com potencial invasor, que nós chamamos, né? Então, vou dar um exemplo assim, de um bicho que não é daqui do Brasil, mas que todo mundo vê no dia a dia, que é a pomba doméstica, né? Aquela que está nas cidades e muitos lugares. A pomba, ela é da Europa, ela foi trazida para cá e se deu bem aqui, né? Porque é um bicho generalista e hoje tem todo canto, né? Então, assim, existe um desequilíbrio, então, ambiental com a introdução de espécies que não são daquela região. Porque quando é uma espécie que é de uma região, ela tem todo o predador natural, ela tem todo um ambiente da ecologia que, de certa forma, controla a sua população. Então, quando a gente introduz de uma forma irresponsável, vamos dizer assim, né, sem critérios, uma espécie, ela pode vir a se tornar um problema, tanto para o ecossistema quanto até para ela. Porque às vezes a população vai crescer tanto que não vai ter recurso alimentar para todo mundo, e aí tem uma série de problemas. A questão dos gatos, né, que nós observamos aqui alguns trechos do zoo, gatos domésticos, né, é fruto de posse irresponsável. Ou seja, a pessoa adquire, às vezes, um gatinho, né, doméstico, e por algum motivo esse gato ou foge, né, ou é abandonado, né? Muita gente abandona, né, gato ou cachorro, infelizmente isso em todo o Brasil. E como o zoológico está dentro de uma área de mata, esses bichos, né, esses gatos, eles vão naturalmente procurar comida, né? E essa comida pode ser o quê? Passarinho que vive aqui na mata, roedor. E como eles conseguem encontrar algum tipo de alimento, eles se estabelecem, começam a se reproduzir, e você tem, ao longo dos anos, uma população grande de gatos. E aí essa população grande de gatos pode desequilibrar aqui o ambiente na qual o zoológico está inserido. Tanto pensando em predar animais silvestres que vivem aqui na unidade, quanto predar bichos que estão sob os cuidados do zoológico. Inclusive levar doenças de animais domésticos para animais silvestres, né? Porque isso é uma questão muito séria. E não é uma realidade só aqui. Todas as unidades de conservação
que estão dentro de cidade, que nós chamamos de unidades urbanas, né, sofrem dessa questão, seja por cachorro ou por gato. E até animais silvestres que são introduzidos, como, por exemplo, saguis. Tem áreas que os saguis não ocorrem naturalmente, mas são abandonados, e aí eles se tornam um problema, porque eles desequilibram aquele sistema. E eu já até aproveito para finalizar minha fala, colocando essa questão do sagui e de qualquer animal silvestre. Sempre que nós observarmos esses bichos, seja numa praça, seja numa parque, numa unidade de conservação, em hipótese alguma, a gente deve alimentá-los. Vamos deixá-los serem silvestres, porque o hábito de a gente alimentar pode também causar e incentivar esse desequilíbrio. Bruno, a gente agradece demais a sua presença, foi um prazer estar aqui com você mais uma vez para essa aula maravilhosa. Tem várias pessoas elogiando aqui no chat, gostaram muito da sua presença aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite, e quem ficou curioso, acessa lá o site do Zoológico e vem aqui nos conhecer também quando for possível, a gente vai gostar muito de recebê-los aqui. Muito obrigado, obrigado também, professor Antônio, pela presença aqui, estar conosco, e obrigado vocês também, porque vocês são sensacionais. Não esqueçam de avaliar a nossa aula.